estão vendo a apresentação minha na tela? Então, né? Sim. Joia. Então é o seguinte, pessoal, hoje nós vamos dar uma olhadinha em pontos notáveis no triângulo, tá? Quem que é o 559957 aí? Oi? Vocês vão no chat e marquem o nome completo de vocês, por favor, só para fazer a chamada. Vamos lá? Só para eu ter a lista de chamada, porque eu não tenho feito chamada aqui, vergonha. Que vergonha! E aí, como tá a vida aí de vocês? Só alegria? Toque, toque. Tem alguém aí? Toque, Somente a toque. mais alegre. Hã? Somente a mais alegre. Ai, ai, ai. E aí, será que esse Covid vai até o final de ano, gente? Há uma grande possibilidade, viu, de a gente ter aula remota, assim, ó, at home, até final de ano. Coisa incrível. Viram que saiu a data do Enem? Já se inscreveram? Já estão abertas Faz em... tempo. Oi? Viram lá? Tô inscrito faz tempo já. Opa! E a data vai ser em dezembro, eu acho, né? Quer dizer, janeiro, fevereiro, uma coisa assim, né? Vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todo mundo assinou a lista de chamada? Uma pergunta: quem que tem. Colocaram o nome no o telefone 99 asterisco asterisco 57? É de alguém de vocês? Oi, quem que tem esse telefone aqui? Ah, vocês estão usando o telefone. Ah, tem alguém com ligação no telefone. Legal. Quem que está participando pelo telefone? Oi, fala comigo. Ninguém? Eu não Ô, sei Grazi, quem tem que que é. fechar. Oi? Eu não tenho ideia de quem que é. Ô, Grazi, só desliga o teu telefone. Isso, desativa o teu som. Desativei. Pronto. Não é o meu. Pronto. Não, é que o teu estava aberto. E aí? Beleza? Podemos começar? Então é o seguinte, eu já postei para vocês na Senec Digital o nosso cronograma, tá, pessoal? Então, o nosso cronograma dessa semana, vocês sabem como já ficou, né? Então, sexta-feira, há um desejo de eu colocar para vocês um exercício no Alexandria, tá? Eu gostaria muito que vocês daí fizessem de fato, tá? Então, são tarefinhas, tal, são aquelas questõezinhas que a gente precisa ter para, como eu posso dizer, para avaliá-los melhor, ter algum indicador de aprendizagem. Então, isso é muito importante, principalmente nesse momento remoto, tá, pessoal? Que eu não consigo olhar para vocês, ver se vocês estão fazendo exercício, se vocês estão praticando ou não, tá? Então, é algo muito importante eu ter esse indicador, tá? Eu preciso ter um indicador de aprendizagem de vocês, tudo bem? Então, é o seguinte, pessoal, sem delongas, vamos começar a dar uma olhadinha na aula de hoje. Eu vou fechar minha câmera aqui, tá? Então, esta aula está sendo gravada para que vocês possam consultá-la depois. Por favor, qualquer dúvida que vocês tiverem quanto aos exercícios ou em relação à aula, por favor, perguntem, tá? Então, eu vou direto aqui na minha apresentação. Vocês já estão acompanhando aqui? De boa? Deixa eu pegar um indicador. Aí, beleza. Então é o seguinte, hoje nós vamos começar a ver os pontos notáveis do triângulo. Se alguém eu não consigo mais ver quem está querendo entrar, tá? Então, se um coleguinha querer entrar, eu não vou conseguir deixar permitir. Então, vocês me dêem um toque, tá? Se vocês estiverem no grupo. Então, é o seguinte, os pontos notáveis no triângulo, se vocês verem essa parte na postura de vocês, é bem pequenininha, tá? Tem pouca coisa, é uma parte mais informal, é mais teórica, no caso, tá? É mais informação. Beleza? Então, pontos notáveis no triângulo. Então, primeiro, baricentro. Baricentro, pessoal, é o encontro das medianas de um triângulo qualquer. Então, primeira coisa, o que é a mediana de um triângulo? Eu tenho um triângulo aqui. Então, ó, é meio chato,
Algumas questões na Federal de Santa Catarina caem desta parte teórica. Tá? Então, ele pode colocar numa das proposições lá de um enunciado, uma proposição sobre o baricentro, sobre o incentro, circuncentro e ortocentro. São os 4 pontos notáveis de um triângulo, que nós vamos ver aqui. Tá? Então, cada um deles tem eles têm características próprias. Então, isso é algo muito importante que nós vamos ver aqui na apresentação, na aula, e também nos exercícios, tá? Então, depois nós vamos fazer alguns exercícios da apostila, beleza? Então, é o seguinte, primeiro, o que é mediana? Eu tenho um triângulo. A mediana parte da onde no triângulo? Como que eu traço uma mediana? Ó, mediana parte a partir do vértice e vai até o ponto médio do seu lado oposto. Esta é uma mediana. Então, eu tenho a mediana AM1. Ela saiu do vértice A e foi ao ponto médio do seu lado oposto. Vocês estão vendo que está dividindo o segmento lado BC em 2 partes iguais. De igual forma, se nós traçarmos a mediana do vértice C, vai sair deste vértice e vai até o ponto médio do seu lado oposto, AB. Então, nós estamos traçando aqui as medianas. Falta a mediana do lado B, que parte do lado do vértice C, do vértice B, perdão, e vai até o ponto médio do outro lado. O ponto de encontro, ó, o ponto de encontro dessas 3 medianas, nós chamamos de baricentro, chamado de ponto G. Esse ponto G, fisicamente, é o ponto de equilíbrio desse triângulo, tá? Então, tem em relação à decomposição das forças aí, dá 0, porque é o ponto de equilíbrio. Se você construir fisicamente um triângulo qualquer, e você traçar as suas medianas e localizar o baricentro, se você colocar o dedo bem lá no ponto G, o triângulo não vai cair do teu dedo, tá? Porque é o ponto de equilíbrio desta figura, beleza? Então, é assim que nós fazemos para determinar o baricentro de um triângulo, que é o ponto de encontro das medianas. Uma característica super importante, há uma certa proporção. Percebam, olha o tamanho, só um minutinho que tem gente pedindo para entrar. Bom dia, bom dia, bom dia, quem entrou agora. Por favor, anotem o nome de vocês no chat como chamada, tá? Então, olha só, uma característica importante do tamanho destas medianas. Uma coisa, mediana sempre vai ser interna, tá? Ela nunca vai estar fora do triângulo. Sempre vai ser interna a um triângulo. Sobre o tamanho das medianas, você pode verificar que a parte que sai do vértice, por exemplo, essa parte aqui, ó, a G, ela é maior do que GM1, não é verdade? É maior. Qual é a proporção desta divisão? Sempre vai ser 2:1. Ou seja, a parte maior vai ser sempre aquela parte que sai do vértice, na proporção de 2:1. Ou seja, a G é o dobro de GM1. Entenderam? Respira comigo. Vocês estão entendendo aquilo que estou falando? Por favor, falem comigo, tá? De igual forma, se olharmos para a mediana que sai do vértice B, o tamanho BG é maior do que o tamanho GM3. Então, essa proporção aqui da mediana, que o baricentro divide a mediana, sempre vai ser na proporção de 2:1. Ou seja, o dobro, tá? 2:1 ou 1:2, tanto faz. Beleza? Qual vai ser a parte maior? Sempre aquela que sai do vértice. Então, nós podemos ver, finalmente, a mediana que sai do vértice C. O tamanho de CG é o dobro do tamanho de GM2. Entenderam? Beleza, beleza, beleza? Ok? Próximo, então, baricentro, encontro das medianas. Incentro, ó, incentro é alguma coisa que está dentro, ó, incentro. Encontro das bissetrizes internas. O que é uma bissetriz? É só tu lembrar, ó, incentro, bissetriz interna. Aqui é uma característica importante. Tem o triângulo, vértice ABC, vamos traçar as bissetrizes. Então, você já sabe que bissetriz corta o ângulo em 2 partes iguais, né? Então, ó, estou cortando os ângulos em partes iguais. O encontro dessas bissetrizes, ó, nós vamos chamar de incentro, ponto I. Agora, característica importante, só um minutinho. Bom dia, bom dia. Então, a característica importante do incentro é que esse incentro, ele vai ser o centro, não do triângulo. Nós já sabemos qual é o centro de massa de um triângulo, que é o baricentro. Mas o centro, esse I, é o centro de uma circunferência inscrita no triângulo. Ó, inscrito, ó, incentro, dentro, bissetriz interna, dentro,
dentro do triângulo, entenderam? Isso aqui é algo muito importante vocês terem em vista, que depois eu vou mostrar para vocês uma outra propriedade sobre o incentro, tá? Que estão nos exercícios da apostila, que eu quero resolver com vocês. Beleza? Então, o incentro, encontro das bissetrizes internas. Dúvidas até aí? Beleza? Onde que está o raio dessa circunferência? Se nós traçarmos o raio, sempre vai ser do centro ao centro da circunferência. Ele vai estar apontando para o lado do triângulo. Ó, nessa direção aqui, vocês estão percebendo no cursor? E eu quero depois chamar a atenção de alguma coisa deste raio. O lado do triângulo está tangenciando a circunferência, não está? Então, há uma propriedade escondida aí, no qual a gente não pode esquecer, que depois eu estou dizendo, nós vamos ver nos exercícios, tudo bem? Esse é o incentro, são 4 pontos. Agora, o circuncentro, ó, circunscrição, alguma coisa que está abraçando. Quem será que está abraçando quem aqui? O que é o circuncentro? O circuncentro é o encontro das mediatrizes. Mediatrizes. Mediatriz de um triângulo é o quê? O que é a mediatriz de um triângulo? Vocês precisam saber o que é mediana, bissetriz, mediatriz e altura. A mediatriz de um triângulo é um segmento que ele não vai partir do vértice. Não parte do vértice, tá? Do triângulo. Ele vai ser um segmento que vai fazer duas coisas nos lados desse triângulo. Ele vai localizar um ponto médio nesse triângulo, no lado de cada lado, e ao mesmo tempo vai ser um segmento que será ortogonal a este ponto médio. Então, por exemplo, eu localizei no lado AC o seu ponto médio M1. E sobre este ponto médio, eu vou traçar um segmento que seja perpendicular a ele neste ponto médio. Vocês lembram da mediana? A mediana é parecida com a mediatriz. A mediana parte do vértice de um triângulo qualquer e vai até o ponto médio do seu lado oposto. Mas a mediatriz não parte do vértice, ela é ortogonal ao lado, sobre este ponto médio. Então, esta é a mediatriz, são duas coisas. Vai ao ponto médio e é ortogonal a ele, em relação a cada lado do triângulo. Então, nós vamos traçar as 3 mediatrizes, ó. Ok? E o encontro delas, vocês podem ver, está aqui, ó. Este encontro nós chamamos de circuncentro, ou ponto O. Esse ponto O, ponto G, ponto I, isso não interessa a letra, tá? É um ponto qualquer, nós estamos chamando ele de O. Mas a característica importante deste ponto O é que ele é o centro de uma circunferência, que estará circunscrevendo, ó, circunscrito. A circunferência é circunscrita ao triângulo qualquer, a este triângulo ABC. Super importante você perceber que, então, só para finalizar, este O, este circuncentro, é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Como que nós localizamos, se fôssemos desenhar com compasso e régua e lápis, o circuncentro? Nós iríamos traçar um triângulo, por exemplo, um triângulo inscrito à circunferência, iríamos determinar as suas mediatrizes. Daí ia ter que ter o transferidor. A partir dessa mediatriz, você consegue determinar a circunferência circunscrita ao triângulo. Ou seja, o triângulo é inscrito. Beleza? Dúvidas até aí? Super importante vocês perceberem aonde está o raio desta circunferência. O raio da circunferência vem do centro dela, ó, e aponta para onde? Para o vértice. Gravem isso, que nós vamos ver nos exercícios uma propriedade sobre isso. Oi. Professor. Oi. Qual é a diferença da mediatriz para a mediana? Eu não então, olha só, mediana, ela vai partir do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Então, ela sai do vértice, mas ela não é ortogonal. Ela não forma ângulo de 90 graus. A mediatriz, ela não parte do vértice, mas forma ângulo de 90 graus no ponto médio. Entendi. Vou voltar aqui para tirar a apresentação. Ó. Se eu voltar lá no primeiro slide, ó, olha só o que a gente tem. O vale centro. Então, a mediana saiu do vértice e foi até o ponto médio. Não está formando 90 graus. Por que não está formando necessariamente? Porque sai do vértice. Agora, a mediatriz,
ela não sai do vértice, mas forma ângulo de 90 graus. Uhum. Essa é a diferença. Entendi. Uma forma e outra não forma. Uma sai do vértice, a outra não sai do vértice. Entendeu? Certo, muito obrigado. Beleza, garoto. Qualquer coisa, pergunta. Aí, tá, gente? É isso aí. Beleza até agora? Esse circuncentro ele pode ser interno ao triângulo ou externo a ele, ou sobre o triângulo, tá? Dependendo se esse triângulo aqui é acutângulo. Os ângulos internos são menores do que 90 graus. Se for retângulo, triângulo, retângulo, inscrito sobre a circunferência, ele estará sobre o lado, ou sobre um dos vértices, tá? E também ele pode estar externo, se for um obtusângulo, tá? Mas isso depois vocês vão ver nos exercícios, tá? Beleza? A última parte agora, ortocentro. O ortocentro é fácil, né? O que vocês acham que o ortocentro é? Encontro de quem? Encontro das alturas. Então, a altura de um triângulo também, ela pode... Altura? Sempre a altura... Um triângulo tem quantas alturas? Vai, fala comigo. Vamos lá, people. Peopolândia. Um triângulo tem quantas alturas? 3. 3, muito bem. Um triângulo tem quantas medianas? 3. Quantas bissetrizes internas? 3. Quantas mediatrizes? 3. Ok? Que são as sevianas, que nós chamamos de sevianas. Tá? Nome bonito. E tem até um teorema de Seva. Se eu fosse vocês, eu ia pesquisar esse teorema de Seva. Muito interessante. Pesquise lá. Teorema de Seva, tá? Tarefa para vocês. Fica a dica. Vou até anotar aqui. Nos exercícios que eu irei postar para vocês sexta-feira, eu vou, quem sabe, citar o teorema de Seva, ou o teorema de Menelaus, tá? Então, pesquisem, estou provocando vocês, quero ver se vocês estão anotando. Eu vou anotar aqui, teorema de Seva, com C de cachorro, E de Eduardo, V de vaca e A de amor. Teorema de Seva e teorema de Menelaus. Menelaus. Pronto, vamos ver se vocês estão prestando atenção. Fica a dica, fica a dica. As 3 alturas, vamos lá. A altura de um triângulo, ela é necessariamente interna a ele? Ou existe uma altura de um triângulo que não seja interna a ele? Tipo assim, se eu traçar uma altura aqui, ela vai estar aqui dentro, não vai? Mas tem um triângulo que eu possa traçar que na hora de traçar a altura não seja esta altura interna a ele? Interna vocês estão percebendo, né? Então toda a altura está dentro do triângulo. Vai, me diz um triângulo aí. Que na hora de eu traçar a altura não vai ser interna. O retângulo? O retângulo tá quase, ó. Estão vendo o meu desenho? Ele é parelho. Isso, estão vendo? A altura aqui tá sobre ele. Então, essa é a altura do triângulo retângulo, ó. Ai, meu, que coisa manuscrita, horrível. Agora, se eu traçar um triângulo obtuso... Ó, o triângulo obtuso, meu, gente, que coisa rupreste isso aqui, né? Ó, o triângulo obtuso aqui, tá vendo? Triângulo obtuso. Cadê a altura dela? Deixa eu colocar. Tem outra corzinha. A altura vai estar aqui, ó. Eu vou fazer um prolongamento de um dos lados, ó. Vou fazer um prolongamento de um dos lados. E a altura vai estar aqui, ó. Externa, tá vendo aqui, ó? Ó. Altura externa, tá vendo? Então, nem sempre a altura vai ser interna ao triângulo. Pode estar sobre ou por fora. Beleza? Agora é o seguinte, então, se a altura pode estar dentro ou fora, então esse ortocentro, que é o encontro das alturas, também poderá estar dentro ou fora do triângulo. Ok? Então, vamos traçar a altura de cada um dos vértices, dependendo da base. Nós temos 3 bases relativas aqui. O encontro destas alturas é o quê? O nosso ponto ortocentro. E ponto final, não tem mais nada. Tá? Uma coisa importante, a altura sempre forma um ângulo de 90 graus, né? Ó. Qual é a diferença entre altura e mediatriz? Vamos lá. A mediatriz é perpendicular nos lados? É. Mas qual é a diferença entre altura e mediatriz? Uma forma um ângulo de 90 graus com um ponto médio. Isso, exato. Então, a mediatriz precisa passar no ponto médio. A altura, não. Agora, uma curiosidade. Ó, acabou a apresentação, já foi, tá? Agora, uma curiosidade. Gente, qual dos triângulos que que existem, esses 4 pontos coincidem? Será que eu consigo traçar um triângulo? Olha só.
Será que eu consigo traçar um triângulo no qual o baricentro, ortocentro, circuncentro e incentro sejam coincidentes? O equilátero? O equilátero, excelente. O Equilátero. equilátero, excelente. O triângulo equilátero é aquele triângulo entre aspas perfeito, né? Ele é equilátero e equiângulo. Ou seja, se você traçar esses três pontos, esses 4 pontos notáveis no triângulo equilátero, você vai encontrar o mesmo ponto. Então, essas medidas são coincidentes. Interessante, né? Então é o seguinte, agora vamos para o quadro. Cadê você, quadrinho? Estamos aqui. Agora é o seguinte, pessoal. Neste quadro, nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Então, deixa eu trabalhar com vocês aqui, vamos colocar a mão na massa. Então, na apostila de vocês, lá na página 220, nós vamos começar a fazer algumas coisinhas. Vou pegar algum exemplo aqui, ó. Vamos resolver alguns exemplos aqui, ó. Vou pegar o primeiro exemplo, depois a gente vai fazendo outros, tá? Alguém quer falar alguma coisa? De boa? Ótimo. Então, vamos lá. Foi. Olha só a figurinha, figurinha, figurinha. O que que ele te deu? Ele te deu 2 figuras. Na verdade, é a mesma. É o triângulo ABC. Só que essa questão é meio bandida. Porque... É bandida porque ele fala que esse triângulo é retângulo. Vocês estão vendo, né? É bandidinha essa questão. Ele é retângulo, mas cadê o ângulo reto desenhado aqui? Ele não traz, mas olha que coisa incrível. Mas você tem que lembrar que no enunciado fala que isso aqui é 90 graus. Perceberam aqui? Considere um triângulo retângulo ABC com A 90 graus. Ó. Tem que colocar 90 graus para você não esquecer de algumas coisas, beleza? E G é o seu baricentro. Ó, G é o baricentro, figura 1. Tá aqui o ponto G, ó. O nosso baricentro. Opa, qual é a propriedade do baricentro? Ele vai dividir a mediana em qual proporção? 2:1. Ótimo, já é a primeira pergunta. Letra A, nessas condições, determine a medida AM. Ponto final. E depois ele fala aqui na figura 2, o I, o ponto I aqui, ó, é o incentro. Incentro, encontro das bissetrizes internas. O círculo está inscrito. O círculo, se a gente for traçar um círculo aqui, ó, o incentro, se traçarmos um círculo, o círculo estará inscrito ao triângulo, ó. Uma coisa assim desse tipo. Percebe? Então, essas são as propriedades. Beleza? Então, vamos lá, gente, sem devaneios, ó. Se ele falou que o ponto G é o nosso baricentro, ele quer a medida AM. Então, vamos apagar aqui, já sabe que é 90 graus. Vocês já estão percebendo que esta partezinha aqui, ó, parte da mediana é 10. Então, qual é a proporção que você tem para determinar o A até M? Quem que é maior? Sempre o lado que parte do vértice. Então, essa parte verde aqui sempre vai ser o dobro da outra, ó. 2 vezes 10. Sempre o dobro. Entenderam? Então, AM, já de cara, vai ser igual 2 vezes 10, 20, mais 10. Cuidado, ele está pedindo o AM. Ele não está pedindo a G. A G é 20, mas a resposta da questão, AM, é igual a 30. Maravilhoso? Entendeu? Fácil? De boa, né? Por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem, tá? Por favor. Agora, a letra B. A letra B é o seguinte. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, a letra B. Vou colocar aqui embaixo mesmo. Então, a letra B, ele quer a medida de BC. BC. A medida de BC. Como que a gente pode encontrar BC? Sabe qual é o segredo dessa questão? O segredo dessa questão é você entender que isto é um triângulo retângulo. Então, aí está a sacada. Eu nem vou usar o termo técnico aqui, tá? Então, olha só. Se é um triângulo retângulo, ó, vou desenhá-lo aqui de uma maneira um pouco simples, tá, pessoal? Por favor, né? Ó, um esboço aqui. Opa, deixa eu fazer um pouquinho mais bonitinho. Pronto. Triângulo retângulo. Joia. Super importante vocês perceberem isso. Nós já sabemos que, ó, percebam no desenho, olhem para o desenho aqui, ó, que este ponto M aqui, ó, é o ponto médio, super importante. Então, ele está saindo do vértice aqui do ângulo de 90 graus e indo ao seu ponto médio.
Esse segmento vocês já sabem que é 30. Tudo bem? Agora, olha só, o que ele quer? Ele quer o segmento de B até C. Então, ele quer esse segmento aqui, ó, de B até C, ou seja, a hipotenusa. Bem, vamos contextualizar esse triângulo numa circunferência? Vamos fazer uma circunferência circunscrita a ele? Vamos trazer uma circunferência circunscrita? Se a circunferência é circunscrita, a gente acha o circuncentro. Então, essa circunferência circunscrita, eu não vou conseguir desenhar ela perfeitamente, evidente, ó, mas ela vai estar mais ou menos aqui, ó. Vamos dizer que é esse ovo aqui, ó, que coisa ridícula. Esse ovo. Agora, contextualiza no raio desta circunferência. Qual é o raio da circunferência? Aqui, aqui e aqui. Circuncentro. Cadê o circuncentro? Por que eu sei que isso aqui é o circuncentro? Porque o enunciado fala que é ponto médio. Ele fala que esse ponto M aqui, ó, no desenho original é o ponto médio. Ah, professor, agora ficou fácil, ó. 30 para cá, 30 para cá. É o raio. Olha quem está escondidinho aqui, ó. Desta forma, pessoal, qual é a medida do lado BC? 60. Olha que coisa linda. BC é igual a 60. Gostaram dessa demonstração aí? Entenderam? Parece missão impossível, né? Ele não fala nada de circuncentro. Ele fala do incentro, né? Mas ele não fala nada de circuncentro. Beleza? Então, uma coisa, sempre, ó, só para frisar mais ainda. Então, ó, volto para cá. Toda vez que eu tiver uma circunferência, o centro da circunferência está aqui. Toda vez que nesta circunferência eu traçar um triângulo retângulo inscrito a ela, é necessário que a hipotenusa seja diametral, ou seja, forme o diâmetro do círculo ou da circunferência. Super importante vocês entenderem isso. Super, 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 super. Tá? Beleza? Alguma dúvida? Então, sempre quando você for inscrever um triângulo retângulo numa circunferência, ó, inscrever, o vértice tem que estar sobre a circunferência. É necessário que a sua hipotenusa seja o próprio diâmetro do círculo ou da circunferência, que no caso é esse nosso estudo aqui, tá? Beleza? Aqui eu só pude chamar o circuncentro porque ele falou, estou repetindo, desculpem se eu estou sendo cansativo, ele falou que este ponto aqui, ó, é o ponto médio. Ele falou. Então, eu posso fazer isso. Beleza? Então, continuemos. Agora, a última questãozinha. Letra C. A medida do ângulo CAC. CAC. Toque, toque, toque. CAC, vamos colocar aqui ao lado. Medida do ângulo CAC. C... Não, ó, CAC, professor analfabeto. SAC. S, cadê o vértice S? S está aqui, ó. SAC. Então, ele quer este ângulo aqui, ó, toque. Beleza? Agora, o que ele falou desse ponto I aí? O que esse ponto I é? Ele falou que é o incentro. Se é o incentro, é a bissetriz, não é bissetriz? É bissetriz. Então, ele está dividindo o vértice A ao meio. O ângulo do vértice A ao meio. Que ângulo é esse? Tu fica olhando aqui ó, e esquece de completar a figura. Porque ele falou que é um triângulo retângulo em A, ó, que desenho danado, ó, ele não coloca só para ver se você está ligado. Então, se o segmento, esse segmento aqui, ó, AS é uma bissetriz, então, logo, a medida SAC é igual a 45 graus. SAC, ele quer essa partezinha aqui, ó. Toque, beleza? 45 graus, metade de 90. Dúvidas, meu povo? Gostaram? Demais, né? Eu também achei. Uhum. Vamos lá, então é o seguinte, eu tenho duas questões que eu quero fazer ainda com vocês, tá? 2 ou 3, só que a primeira aqui é verdadeiro ou falso. Então é assim, ela é um pouquinho mais cansativa, mais teórica, tá? Eu vou pular e vou fazer as questões 3 e 4 para vocês, tá? Então 3 e 4 aqui, ó. Então, eu vou pegar esta figura aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, e depois eu volto na 2, isso. Então, deixa eu fazer essa questãozinha aqui com vocês primeiro. O enunciado diz o seguinte, ó. O enunciado é esse aqui. Tudo bem, pessoal? Estão acompanhando a aula? Alguma dúvida? Tudo de boa?
Oi, fala comigo. Tudo Ei, tranquilo. não voltaram a dormir, né? A guriada. Então é o seguinte, considere um triângulo isósceles ABC. Olha bem esse triângulo isósceles, está aqui, ó. Esse é o triângulo isósceles. ABC de incentro e incentro, bissetriz interna, circunferência inscrita. E base BC. Gente, informações super importantes. Ele é isósceles e é um incentro, então tem bissetriz. Primeira coisa que ele quer nesta questão aqui, ele quer na questão número 3, determine os ângulos. Opa, só um minutinho, desculpem. Determine os ângulos internos desta figura. Ele quer que você determine essas medidas aqui, ó, dos ângulos internos do ABC. Questão número 3. Vamos lá, então? Então é o seguinte, o que a gente faz agora? A gente lembra de duas coisas. Primeiro, o incentro, encontro das bissetrizes internas, e ele fala que é isósceles. E ficou fácil. Daí, gente, vamos fazer tudo de cabeça aqui, ó. Já tem um ângulo de 100 graus. Então, o que eu estou percebendo? Que este segmento BC aqui, ó, é uma bissetriz. É a bissetriz do vértice B. Então, ele está dividindo este ângulo em duas partes iguais. Mas é isósceles. Então, aqui eu vou colocar alfa e alfa, ó. Então, aqui também vai ser alfa e alfa, porque é isósceles. Os ângulos das bases, ou da base, são iguais. Vocês lembram dessa propriedade no triângulo isósceles? De boa? Tudo bem? Então, aqui ficou fácil. Então, se você perceber esse triângulo aqui que ele está formando, ó, o triângulo B e C, esse triângulo azul aqui, ó. Então, a soma dos ângulos internos tem que ser 180. Você já tem 100. Faltam quantos graus? 80. 80 dividido por 2 dá 40. Então, cada partezinha, cada alfa é igual a 40 graus. Ok? Por favor? Tudo bem? Uhum. Se o alfa é 40 graus, então no triângulo ABC, o ângulo da base, eu vou até colocar aqui assim, ó, os ângulos da base B e C são iguais a quantos? 80. Beleza? Porque nós estamos trabalhando com a bissetriz interna. Alguma dúvida, pessoal? Foi muito rápido? Estão entendendo? Bem, se os ângulos internos do triângulo são iguais a 80 graus, a soma de dois deles dá 160. Logo, qual é a medida do vértice A? 20 graus. Fácil? De boa? Segredo, saber o que é incentro. Segredo, lembrar que é um triângulo isósceles de base BC. Então, os ângulos da base são iguais. Entenderam? Beleza? O ângulo B é igual ao ângulo C, que é igual a 80 graus. Joia? Agora, se nós pegarmos aqui na figura 2, agora vamos continuar, né, pessoal? Por favor, qualquer dúvida, só liga o microfone aí. Agora, a figura 2, que é o enunciado da questão número 4, ele fala que esse ponto G é o baricentro. É o baricentro. E o que ele quer aqui? Ele quer que você determine a medida das medianas. Se é baricentro, já é encontro das medianas, não é verdade? Então, agora a gente tem que lembrar aquela proporção de 2 para 1. Quem que vai ser o maior? Ó, se a gente for começar a traçar pela mediana BM, ó, essa mediana BM aqui, a pergunta, qual que vai ser o maior lado? Sempre aquele que parte, o maior lado eu digo, o maior comprimento, né? Sempre aquele que parte do vértice. Então, aqui é 10, é o dobro deste daqui. Então, aqui eu já sei que é 5. Entenderam? Ele quer a medida das medianas. A primeira mediana a gente já encontrou, é 15. Então, a primeira mediana, DM, é igual a 15. Ok? O que essa mediana está fazendo aqui? Estão vendo que não esqueçam que isso aqui é ponto médio, né? Ó, só para a gente completar a figura, ó, ponto médio, ó. Não posso esquecer isso, tá, gente? Então, isso é só uma observação, não faz parte do enunciado e não faz parte da resolução, mas só para vocês lembrarem. Próxima mediana, mediana EP. Então, a parte da mediana que sai do vértice é o dobro daquela que não sai. Então, se aqui é 4, aqui é 8. É o dobro. Beleza? Então, a mediana EP é igual a 12. Finalmente, a próxima mediana, o dobro está aqui, então aqui é quem? A metade.
6. Então, a última mediana, Fn, é igual a 18. Viram como é fácil? São esses tipos de exercícios que vocês precisam lembrar. Joinha? Só para eu não me perder no horário, a gente vai até 9 e... Vocês têm aula depois do com o Jean, né? 9 horas. Opa, então é o seguinte, 5 minutinhos, vamos lá. Vamos pegar agora a questão número 2, verdadeiro ou falso. Aí, daí a gente termina bem a aula. Joia? Então, continuemos. Aqui tem algumas propriedades interessantes que eu quero trazer para vocês. Aqui estão. Ó, vamos julgar as proposições e classificá-las como sendo verdadeiro ou falso. Todo mundo está enxergando aí? De boa, né? Então, agora eu quero ver. Olha só, vamos lá. O incentro, ó, o incentro. Incentro, encontro das bissetrizes internas, é o centro de um círculo inscrito. Então, esse é o incentro. É um ponto que equidista dos lados do triângulo. Vai, verdadeiro ou falso? O que é o incentro? Sabe qual é o segredo do incentro? Tu desenhar, como falei na explicação, cadê o raio? Eu tenho a circunferência, eu vou traçar um triângulo circunscrito a ela. Ó, eu estou fazendo mequetrefe aqui, né? Pronto. Ó, pronto. Agora, o incentro vai estar aqui, ó. Esse é o incentro. Se eu traçar as bissetrizes dos ângulos internos, esse vai ser o encontro das bissetrizes internas. Mas ele está falando que o incentro, ponto I, ele é equidistante dos lados de um triângulo. O que quer dizer equidistante? Tem a mesma distância. Cadê essa distância? Essa distância está aqui, ó. Chamada raio. Raio da circunferência. É equidistante, porque as distâncias são iguais ao raio da circunferência inscrita ao triângulo. E não esqueçam, entenderam? Toda vez que você traçar uma circunferência e depois traçar aqui um segmento tangente a ela, é necessário que o raio sempre seja 90 graus neste ponto de tangência. É exatamente isso que está acontecendo aqui, ó, tá? É por isso que esta proposição é verdadeira. Beleza? Por isso que a proposição é verdadeira. Já é. Então, o ponto que equidista dos lados de um triângulo qualquer é, sim, de verdade, o incentro. Verdadeiro. Agora, o circuncentro, equidista dos vértices do triângulo. Uau! O que é o circuncentro, pessoal? O circuncentro eu traço quem dentro de quem? Agora, o circuncentro, ó, aqui o triângulo estava por fora. Agora o circuncentro é o contrário. Tá? O circuncentro é o contrário. Então, só deixa eu apagar aqui rapidamente, para a gente não perder tempinho. Ok. O circuncentro é o contrário. Então, se a gente for traçar uma circunferência, ó, ela vai estar por fora. Agora o triângulo vai estar por dentro. Então, perceba uma coisa interessante aqui, ó. Cadê o centro? Ó, ele está falando que o circuncentro é equidistante aos vértices. Pronto. Aqui está o circuncentro, encontro das mediatrizes do triângulo. Ótimo. Agora, cadê onde estão os vértices? Estão aqui. E ele é equidistante? Claro que é equidistante. Qual é a medida fixa? O raio da circunferência. Ó. Beleza? Então, essa proposição... Entenderam o desenho? Então, essa proposição também é verdadeira. Beleza? Depois, o incentro é interno ao triângulo. Verdadeiro. Aqui, sim, o incentro vai ser interno, tá, pessoal? Porque o incentro, conforme a letra A, é a circunferência dentro do triângulo. Então, é necessário que o incentro esteja dentro do triângulo, tá? O baricentro é interno ao triângulo. O que é o baricentro? Sim, precisa, porque como que ele é o centro de massa, é necessário que ele esteja dentro do triângulo, né? Então, o baricentro é dentro. Agora, o ortocentro é interno ao triângulo? Falso. Esse aqui é falso. A gente já viu que não precisa. A letra F, o circuncentro é interno? Não, também não precisa. O circuncentro pode estar fora do triângulo, tá? É só tu lembrar que o circuncentro é isso aqui. Então, ele está dentro do triângulo, né? Agora, se eu traçasse uma circunferência desta forma aqui, ó. Ó, o centro da circunferência está aqui.
Se esse é o centro da circunferência, esse é o circuncentro. E eu posso traçar um triângulo assim para vocês, ó. Ó, opa, aqui tá meio feio. Pronto. Estão vendo aqui? Pronto. Acabou. Então, já vimos que o circuncentro do triângulo é externo a ele. Tudo bem? Mas continua sendo o centro da circunferência circunscrita a ele. Joinha? É só traçar um triângulo obtuso. Falso. Depois, letra G. O baricentro de um triângulo divide cada uma das suas medidas na razão 2/1. Verdadeiro. A gente acabou de fazer. Agora, presta atenção na H. Não é forte essa palavra. Não existe triângulo no qual o incentro e o baricentro coincidem. Falso, né, pessoal? Essa é falsa. Porque a gente tem a propriedade do triângulo equilátero. Depois, a letra I. Existe triângulo no qual o circuncentro coincide com o incentro. Verdadeiro. Com certeza é a negação da letra H. Letra J. Os 4 pontos notáveis de um triângulo estão sempre alinhados. Essa palavra também é forte. Sempre. Tá? É falsa. Elas não estão sempre. Elas sempre vão estar alinhadas. Quando? Quando for um triângulo isósceles. Ó, alinhado, isósceles. Coincidentes, triângulo equilátero. A letra K. Os 4 pontos notáveis de um triângulo podem estar alinhados. Podem estar, verdadeiro. A letra L. Os 4 pontos notáveis de um triângulo coincidem. Sempre coincidem? Falso. Coincidem quando? Quando eles podem coincidir, quando for um triângulo equilátero. E aí? Deu liga? Bom dia. Assim, dá pra Deu entender. liga? De boa? De boa. Uhul! Gente, paro por aqui. Desejo para vocês uma ótima semana, tá? Estejam felizes nesses dias. E a nossa aula volta na sexta-feira com exercício, tá? Então é uma grande possibilidade de eu mandar alguma coisa para vocês no Alexandria. E qual foi a dica? Eu anotei aqui a dica. Beleza? Gente, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, beleza? Tchau, tchau para vocês.